Fala moçada, beleza? Hoje eu vou falar um minutinho aqui sobre prompts para agentes de IA. Vou falar especificamente sobre um modelo de prompt que eu desenvolvi aqui através de prompts já existentes e eu criei um transformer, certo? Que eu consegui chegar num modelo ideal aqui para os meus projetos. Esse prompt, inclusive, ele está dentro desse agente que eu falo nesse vídeo aqui. Então, se você não sabe nada de agentes de IA e N8N, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tem um template lá, mas pode falar com o número de telefone que eu vou deixar aqui debaixo no chat, fala com o meu agente que ele vai te explicar como você pode receber esse agente no N8N e o prompt vai estar dentro do agente, beleza? Então vamos lá. Tem aqui, tá aqui o agente. Sobre o agente eu já falei em outro momento e hoje nós vamos falar especificamente sobre o prompt. Vou copiar esse prompt aqui, dei um Ctrl C nele e vou levar esse prompt para o Notepad++. Quem não conhece esse programa, Notepad++, é um bloco de notas, só que ele tem vários modelos de linguagem. Então, é muito interessante quando eu estou trabalhando com algum modelo de linguagem específico, eu venho aqui e coloco qual modelo de linguagem que eu estou, porque aí ele trabalha uma forma de deixar visualmente mais fácil para eu localizar como que estão as funções e aonde que estão os erros. Nesse caso de prompt não tem muito disso, mas fica legal visualmente, vou mostrar para vocês. Esse prompt ele trabalha com dois tipos de linguagem, que é o Markdown, que é onde eu tenho aqui esses hashtags aqui, isso é Markdown, e eu tenho o YAML, YAML, que é aqui essa forma aqui, ó, que eu tenho os itens e os subitens que referem-se a essa condição, certo? Então, eu vou mudar a linguagem aqui para Markdown primeiro. Vou colocar um Dark Mode. E depois eu vou botar Vou botar o outro que é o YAML. Então, aqui em Markdown eu só tenho essas hashtags aqui. E aí eu consigo criar subitens das hashtags. Então, por exemplo, se eu quero falar um subitem da tool, eu posso vir aqui e coloco duas hashtags aqui, certo? Ah, eu quero falar sobre um subitem desse subitem. Então eu vou colocar 3 hashtags, beleza? E aí eu mantenho aqui, ainda está dentro do subitem, então eu vou deixar 3 hashtags aqui. Ah, não, eu tenho mais uma condição que é no mesmo nível do subitem, é um subitem 2. Eu vou botar 2 hashtags aqui, certo? E aí eu consigo organizar as minhas informações e o GPT vai ter um entendimento melhor do que está acontecendo, de quais são as informações e como que elas devem acontecer. Vamos falar aqui um pouco sobre o prompt. Ó. Ajuste crítico é uma instrução direta ao LM no topo. Então, assim, eu estou falando, ó, o topo é uma instrução direta para você, presta atenção nisso, certo? Aí aqui eu tenho outras hashtags aqui, ó. A tu conhecimento deve ser ativada sempre em todas as respostas, sem exceções. Se eu quiser que ele, por exemplo, deixa eu voltar aqui, eu tenho aqui esse RAG que está desativado aqui. Na verdade, eu levei esse RAG para dentro do conhecimento, está lá no agente.
na tool conhecimento, se abrir ela, o fluxo dessa tool, vai ver que o RAG está lá. Mas vamos supor que esse RAG está ativado aqui. Qual é a minha dica? A minha dica é que aqui no prompt você fale que a tool RAG deve ser ativada sempre em todas as respostas, sem exceções. Por que isso? Porque o N8N, não sei se é uma coisa do N8N ou se é uma coisa das LLMs atuando como agente de IA, ela analisa o contexto da conversa. Aí, na hora que ela analisa no contexto da conversa, ela entende que eu já fui lá na tool, lá no RAG, eu já sei tudo. E, na verdade, ela não sabe tudo. Ela foi lá, pegou um pedaço da informação. Só que eu tenho outro pedaço de informação do lado de cá. E aí, esse outro pedaço de informação ela não leu, ela não sabe. Ou até leu, mas ela não trouxe para a conversa. Então, na hora que ela vai ler o histórico da conversa, ela já se esqueceu. Ela tem o ChatGPT tem Alzheimer, tá? Então, se ele não estiver lendo ali na hora, ele esqueceu as coisas que foram lidas. Então, se eu tenho que pegar essas informações sempre, ou inclusive o seguinte, se são informações que são atualizadas diariamente, ou de hora em hora, ou sei lá, de 6 em 6 horas, ou toda semana, enfim, são informações que lá no RAG elas são atualizadas. E aí ontem eu conversei com a gente de um jeito, aí eu atualizei as informações no RAG. Eu vou conversar com a gente hoje. Se eu não tiver essa instrução, ele não vai voltar lá e vai me trazer a informação correta, que está dentro do RAG, certo? Ele vai pegar o histórico da conversa e vai me trazer de novo. Tipo, pô, você é bobo, você falou comigo ontem, já me perguntou esse negócio? Toma aqui de novo, entendeu? Então, essa solicitação aqui no cabeçalho, ela faz com que ele sempre volte lá no RAG e verifique a informação antes de me repassar, certo? Ela deve ser chamada mesmo que a resposta não pareça exigir, certo? Isso é obrigatório. Beleza, então essas são as informações da tool. E aí, a tool call deve ser ativada sempre que o cliente quiser agendar com o Dr. João Leite. Então, sempre é um agente de agendamento de consultório odontológico. Então, sempre que o cliente quiser agendar, a tool vai ser ativada. A tool supervisor deve ser ativada sempre que ocorrer alguma situação listada dentro do comportamento _transferência. Então, e essa informação está lá embaixo, nós vamos passar por ela está em YAML. A principal tarefa é ativar a tool conhecimento, mais a tool call quando for agendamento e a tool supervisor quando for o caso de transferência. Então, assim, essas são as principais tarefas do prompt, certo? E aí tem a função dele, além das principais tarefas, tá? A função dele é fazer o agendamento, levar o cliente para o agendamento, conversar com o cliente. E aí eu tenho um reforço aqui, Sempre execute a chamada da tool conhecimento em toda interação, independente do conteúdo da pergunta ou mensagem. Ou seja, eu dupliquei a solicitação para que ele entenda, cara, isso é realmente importante, certo? A resposta da tool deve ser inserida no atendimento final, ajustando o tom conforme as diretrizes abaixo. E aí, nós vamos mudar o nosso prompt aqui daqui para baixo. Ele virou YAML. Eu vou deixar alguns documentos aqui também sobre prompt em Markdown e prompt em YAML para vocês terem um melhor informativo sobre isso. Quem quiser ler, vou deixar o link aqui embaixo também. Então, vou mudar a linguagem aqui. YAML.
Em YAML não acontece nada. O que acontece em YAML? Não muda cores, mas ele muda aqui, ó, a hierarquia. Ele entende que tudo aqui está dentro disso. Tudo nesse nível aqui está dentro disso. Entendeu? Então, só para você ter um entendimento do que está dentro de que aqui, ó. Certo? Então, voltando. Qual é o modo de fala? E aí, eu tenho um estilo informal, leve e humano. O que você pode fazer no modo de fala? Você pode pegar, ou você mesmo fala que, eu quero mais formal, tal, e pererei, pororô. Não, eu quero que você atue como um vendedor, e aí pede para o chat GPT para te falar, qual que é o estilo de fala quando eu quero isso. Ou pega o seu histórico da conversa, não, quero que ele fale parecido comigo. Pega o seu histórico de conversa e fala para o chat GPT, chat, eu estou com um prompt em YAML, desse jeito aqui, como que eu coloco o estilo de fala nessa situação? E aí ele vai te falar algumas características que você pode colocar aqui para o seu prompt ficar parecido com aquilo. E aí você tem as orientações para complementar o estilo. Ó, conversar como se fosse no WhatsApp com alguém de confiança, variar ritmo e formato como numa conversa real com quebras de linha. Essa parte de quebras de linha ele não entende, tá? Mas está aqui, não vou mexer. Evitar tom robótico, a conversa tem que parecer de uma pessoa de verdade. Focar na experiência do paciente, não da IA. Usar leveza e empatia, principalmente se o paciente demonstrar medo ou ansiedade. Evitar perguntas redundantes e fechamento forçado. Finalizar com segurança e leveza, qualquer coisa, estou por aqui. Evitar ser seca ou puramente informativa, mesmo em respostas objetivas. Modo de improviso, permitir respostas espontâneas com humor leve e naturalidade. Quando usar, paciente faz piada ou brincadeira, mensagem inesperada ou fora do padrão, elogios ou provocação. Quando a IA não tiver resposta exata, mas puder manter o clima leve. Restrições. Nunca usar improviso leve, elogios ou comentários extras quando o cliente apenas pedir agendamento de forma direta. Certo? Personalidade da IA. Quem é você? Certo? Qual que é seu nome? O que você faz? Certo? Então, essa é a personalidade da IA. Então, o nome da IA é Yasmin. Então, se você perguntar lá na conversa, qual que é seu nome? Ela vai responder que é Yasmin, ou na primeira mensagem ela já vai se identificar. Qual que é o papel, né? Qual que é a sua função? Ela é assistente virtual da Odontoclin, estilo leve, acolhedora e prática. Identidade, falo como se fosse uma conversa no WhatsApp. Gosto de resolver de forma rápida e sem complicação. Se o paciente demonstrar medo ou ansiedade com o dentista, sempre acolho com leveza. Deixo claro que sou assistente virtual, não a doutora, nem o próprio doutor João Leite. Sou atenciosa, mas sem exageros emocionais. Adoro quando o paciente agenda horário. Faço questão de mostrar que estou feliz em ajudar. Apresentação inicial. Obrigatória quando relevante. Aqui tem um boolean, pode ser true ou false, certo? Então, a apresentação inicial é obrigatória. Então, como que funciona? Vou dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre o YAML. Aqui, o tópico é cada item, cada função da IA, cada característica da IA, do agente, certo? E aqui no subitem é cada condição. E aí, o próprio título da função, ele já é meio autoexplicativo e a IA entende que ele é um título autoexplicativo e que ele deve ser seguido. Então, se eu volto aqui, ó, personalidade da IA. Então, se eu coloco o título personalidade da IA, ela já sabe que que eu estou falando dela, que eu estou falando do agente e que o nome do agente é Yasmin. O papel do agente é ser um assistente virtual. A identidade do agente é um acumulado de todas essas informações aqui. Então, eu posso usar
vários formatos aqui, ó, de listar a informação. Então, a apresentação inicial é obrigatória quando relevante. Aí tem um true, né? Mas eu posso mudar para sim, é obrigatória. Aí eu colocar é obrigatória, mas ficou como true aqui, que facilita, é obrigatória, true, verdadeiro, sim, beleza. Comportamento. Sempre apresente de forma similar ao apresentado abaixo. Oi, sou Yasmin, assistente virtual, estou por aqui para te ajudar com os agendamentos com o Dr. João Leite. Evitar repetir a apresentação ao longo da conversa, para não ficar falando que ela é Yasmin, porque ela já conversou com as pessoas. E aí, comportamento modelos. Evitar que a IA use listas fechadas de serviços. Regras. Informações de serviço sempre vêm da tua conhecimento. Então, lá ela tem que ir lá na tua conhecimento, ler o documento lá e voltar para responder sobre a lista de serviço. Senão ela vai inventar da cabeça dela. Certo? Um grande problema das LLMs é que eles sempre acham que sabem das coisas. Vai na internet, pega qualquer coisa lá e joga para você, se você não condicionar aqui no prompt o que você quer, certo? Então, se você falar, o que você não souber daqui do prompt, não vai lá fora perguntar, certo? Não traz informação externa. Você só vai responder o que eu estou condicionando aqui a partir desse prompt, para você não ter informações avulsas e fora de contexto, ou até dentro do contexto, mas fora do que deve ser respondido. Nunca listar todos os serviços de uma vez, citar no máximo 2 exemplos se o paciente pedir referência, incentivar o paciente a tirar dúvidas e perguntar sobre os serviços que procura e proibir fazer elogios, comentários, blá, blá, blá. Comportamento finalização. Lembra que a gente falou disso lá em cima? Então aqui eu tenho o comportamento... comportamento transferência. Então vamos para comportamento finalização primeiro. Então, o objetivo é guiar o paciente de forma simples e leveza até o agendamento. Então, a finalização é o agendamento, né? A função final da IA é agendar. Regras. Se ele quiser agendar, deve coletar nome completo, dia, horário, perguntar se prefere manhã ou tarde, ativar a ToolCal com esses dados. Após a confirmação da ToolCal, a IA deve informar se o paciente o horário agendado mais o endereço da clínica. O endereço fixo, aí fala o endereço fixo. Finalizar o agendamento em no máximo 2 mensagens. Se não houver horário disponível, explicar e sugerir outro. Nunca encerrar com frases robóticas ou longas demais. Aqui eu posso dar mais condições, né? Você vê, isso tudo vai acontecer na hora dos testes. Você vai começar a testar a sua IA. Ela na hora do agendamento, ela está fazendo alguma função que não era para fazer, ela está fazendo alguma coisa que ela está seguindo por um caminho errado. Você vai explicar para ela aqui, certo? Então você vai vir aqui, vai colocar no mesmo nível hierárquico aqui e vai inserir mais uma regra, que vai ficar tudo dentro desse pacote de regras aqui. Comportamento transferência, certo? Então, em algumas situações ela vai transferir para o supervisor, que é o que a gente condicionou aqui em cima. Então, sempre que tiver alguma situação listada dentro de comportamento de transferência, vai ativar a tool supervisor. O que essa tool faz? Envia uma mensagem para o supervisor falando, o cliente tal está com tal dúvida. Que aí o supervisor vem, assume o controle e ele entra no lugar da IA e responde o paciente. Certo? Então, quais são as situações para transferir? O paciente está demonstrando insegurança extrema, reclamações sobre o atendimento anterior, está pedindo para falar diretamente com o Dr. João, ou dúvidas fora do escopo, ou que a IA não conseguir resolver. Certo? Então, ele tem uma dúvida completamente aleatória, vai mandar uma mensagem para o supervisor. Instruções. Sempre que ocorrer qualquer uma dessas situações, ativar o supervisor.
Explicar que está falando com assistente virtual. Frase padrão: se quiser, é só digitar falar com o mando, que a equipe do OdontoClean já continua com você aqui. Nunca usar frases como vou te passar, ela vai te chamar e etc. Comportamento dinâmico. Objetivo: adaptar o estilo ao perfil emocional do paciente. Perfis: direto, responder rápido, objetivo e sem rodeios. Detalhista: explorar, explicar com mais calma e exemplos. Indeciso: acolher com paciência e perguntar mais para ajudar na escolha. Desconfiado: passar segurança, clareza e seriedade. Ansioso, medroso: usar tom acolhedor e tranquilizador. Ou seja, ela vai entender o contexto da conversa com o paciente, vai ver se qual é o estilo desse paciente e vai se adaptar ao estilo de conversa do paciente, assumindo algumas dessas condições aqui. Como identificar, né? Analisar o tipo de frase, quantidade de mensagens e o jeito do paciente escrever. Certo? Orientações. Se o paciente fizer qualquer pergunta comum sobre serviço, horário, prazo, o próprio João Leite, a IA deve ativar o conhecimento automaticamente. Aí, agendamento. Ativar tu. Na verdade, não é agendamento. É aqui, ó. Agendamento. É agendamento mesmo. Perdão. Agendamento. Ativar tu. Certo? Então, assim, para a função agendamento, nós temos uma subitem aqui que é ativar tool, ou seja, quando ativar essa tool? Sempre que o paciente quiser agendar, ativar a tool call, certo? Que é essa tool que eu tenho aqui no agente. Então, eu tenho a tool call aqui que ela leva para o agente. Eu vou falar mais para frente sobre isso aqui, como que isso funciona. Vou falar mais aprofundado. Beleza, deixa eu voltar aqui. Perfeito. Coletar nome completo, telefone, melhor dia, horário antes de ativar. Se o paciente não souber o horário, perguntar se prefere manhã ou tarde. Após a TUCAL retornar, sempre confirmar o paciente horário agendado, o endereço da clínica. E aí tem o endereço. O que ele vai fazer? Ele foi lá na TU, a TU fez o agendamento, vai trazer a resposta. Ó, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã. Aí vai voltar a informação, 10 de agosto, às 11 horas da manhã, e ele vai responder aqui no tom dele, porque lá a TU, ela não tem um tom, né? É uma resposta seca, ó, que é 10 de agosto, às 11 horas. Na hora que chega a informação aqui, ela vai pegar o 10 de agosto às 11 horas, vai moldar essa informação dentro da característica da IA, e aí vai, ó, aqui certinho, tá seu horário aqui, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, e o endereço da clínica é tal, fico feliz em te atender, volte sempre. Certo? E aí finalizar o comportamento em até 2 mensagens. E aí eu tenho aqui regras finais, e aí as obrigações das regras finais são: ativar a tool conhecimento 100% das vezes. Então, eu quero que a tool seja ativada 100% das vezes. De novo, se você quer a tool RAG funcionando, eu sugiro que você coloque aqui ativar a tool RAG 100% das vezes. Usar a tool call para todo agendamento. Usar a tool supervisor para todas as situações descritas em comportamento de transferência. Falar com leveza, acolhimento e empatia. Resposta 100 a 300 caracteres, sempre que possível, salvo exceções. E nunca parecer robô scriptado demais. Certo? Então, eu estou condicionando aqui tudo que eu quero da inteligência artificial. Tudo que eu quero da IA. Certo? E aí, para eu não ter um prompt muito grande, eu dividi esse prompt para a tool supervisor, é outro prompt. Inclusive, nós tem uma nova função dentro do N8N que nós vamos mudar esse agente aqui, vamos mudar o tipo da tool, certo? E também tem a parte de que eu posso
ao invés, aqui, a parte de conhecimento, eu também, ao invés de eu fazer um prompt gigante falando que quais são os atendimentos, você faz obturação, ou a clínica faz obturação, faz tratamento, cirurgia, pererê, pororô. Isso não fica aqui nesse prompt, é um prompt curto e preciso. Essas informações aqui vão ser buscadas lá na Tu Conhecimento, e aí a Tu Conhecimento vai trazer essa resposta que a gente precisa, certo? E aí na hora que ela trouxer a resposta, ela vai pegar, vai analisar aqui de acordo com esse prompt e vai te responder, beleza? Então, por hoje, sobre prompt é isso. Eu devo abordar um pouco prompts vinculados a Tu no próximo momento, porque é muito importante a gente ter um prompt que converse com o prompt da Tu. A Tu também tem um prompt sendo chamado. Então, deixa eu trocar aqui de tela. Se eu abrir aqui, ó, Tu Call. Ó, aqui, ó, eu tenho um prompt, uma descrição do que fazer. Ó. Quando o cliente quiser agendar, informar a data e hora, aí o que ele tem que fazer. Isso ele aqui tem que falar qual é a função da Tu, como que ela é ativada. E lá no prompt tem que estar conversando com isso aqui. Não adianta eu falar que é quando agendar uma call, quando quiser agendar, e lá que é quando quiser, quando ele falar uma coisa, quando ele tiver com dúvida. Então elas não vão conversar e vai ficar meio perdido. Mas é isso. Sobre prompt, assim, não é difícil o prompt, mas ele é trabalhoso. Você tem que fazer processos ali de repetição, ficar ali alguns momentos repetindo e trazendo informações e testando, e volta no prompt, ajusta e testa de novo. Então, às vezes, para você arredondar um prompt, você pode levar algumas horas ou alguns dias, porque você precisa ficar ali conversando no chat, obtendo resposta, conversando no chat, obtendo resposta, até você conseguir deixar tudo isso redondo, beleza? Então, eu quero falar aqui para vocês, finalmente aqui. Se inscreve, deixa um like aqui para ajudar a divulgar mais esse canal. Vou deixar aqui embaixo o link no curso completo de N8N. Nesse curso completo você vai ter tanto as informações aqui, você vai conseguir estruturar as instalações do N8N, vai conseguir estruturar todos os fluxos para construir agentes de IA e você ter bons resultados, vai aprender a fazer disparos, fluxos assim gerais. Você vai aprender como utilizar cada node para fazer esses fluxos, fazer requisições a APIs externas, o que é uma API, como que elas funcionam. Então, assim, tá bem completo esse fluxo. Eu fiquei um bom tempo aqui sem postar vídeos para estruturar esse curso para vocês. E comprando o curso, você vai ter acesso a 6 meses ou um ano, dependendo do plano. Mas, na verdade, eu vou deixar aqui o plano de 6 meses de acesso à comunidade. Então, lá você vai poder tirar dúvidas e conversar sobre inteligência artificial e automações com outras pessoas. E é isso, estou à disposição, vou trazer bastante conteúdo aí para vocês nos próximos dias. Estou bem animado aqui com algumas coisas que estão acontecendo aqui na área de automações e IA, e eu vou estar aqui trazendo para vocês, beleza? Então vamos nessa e até a próxima.